Há momentos na vida que definem quem somos. Instantes de clareza absoluta, quando diante da morte iminente, nossos valores mais profundos vêm à tona. Quando o avião em que eu estava começou a cair, meu instinto não foi gritar, rezar ou entrar em pânico. Foi pegar meu celular e ligar para minha mãe. O que eu disse naqueles 3 minutos e 42 segundos não apenas mudaria para sempre a relação com minha família, mas também se tornaria peça central na maior investigação de segurança aérea da última década. Esta é minha história. Antes de prosseguir, gostaria de pedir que você se inscreva no canal. Relatos como este são difíceis de compartilhar, mas podem trazer reflexões importantes sobre o que realmente importa quando enfrentamos nossos momentos mais sombrios. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, que podem transformar a maneira como enxergamos a vida. Meu nome é Rafael Moreira, tenho 34 anos e sou engenheiro de software. Em outubro de 2019, eu estava a bordo do voo 745 da Aerovias Brasil, de São Paulo para Fortaleza. Era uma viagem de negócios como tantas outras que eu havia feito. Naquela manhã de terça-feira, acordei às 5h, tomei um café rápido e peguei um Uber para Guarulhos. O check-in, o embarque, tudo transcorreu com a rotina entorpecente que caracteriza as viagens aéreas frequentes. O voo estava previsto para decolar às 8h15. Lembro-me de trocar algumas mensagens de trabalho enquanto aguardava na sala de embarque e de ligar para minha namorada, Carolina, para dizer que estava prestes a embarcar e que nos falaríamos quando eu chegasse a Fortaleza. Uma conversa trivial, sem grandes declarações ou despedidas emotivas. Como poderia imaginar que, horas depois, estaria fazendo uma ligação muito diferente? O avião, um Airbus A320 com capacidade para 174 passageiros, estava quase lotado. Sentei-me na poltrona 23C, corredor. Ao meu lado, na poltrona do meio, estava uma senhora de aproximadamente 70 anos, que logo me contou que ia visitar a filha e os netos em Fortaleza. Na janela, um jovem executivo que, como eu, trabalhava em seu laptop antes mesmo da decolagem. Lembro-me de observar a tripulação durante as instruções de segurança. A comissária, que demonstrava o uso do colete salva-vidas, tinha um sorriso caloroso, daqueles que parecem genuínos mesmo em meio à repetição mecânica de um procedimento realizado milhares de vezes. Seu nome, descobri depois, era Paloma Santos. Este detalhe se tornaria importante mais tarde. A decolagem ocorreu pontualmente. O dia estava claro, com algumas nuvens esparsas, nada que indicasse qualquer problema. Pedi um café quando o serviço de bordo começou e continuei trabalhando em uma apresentação que faria no dia seguinte. Aproximadamente 1h20 após a decolagem, quando estávamos sobrevoando o interior da Bahia, notei uma mudança sutil no som dos motores. Trabalho com tecnologia, não com aviação, mas anos de viagens frequentes me deram uma certa sensibilidade para os ruídos normais de um voo. Aquela alteração no tom do motor direito não parecia normal. Olhei pela janela pedindo licença ao jovem executivo. Não vi nada de anormal na asa. Talvez fosse apenas uma turbulência leve, pensei, tentando me convencer de que tudo estava bem. Voltei à minha apresentação, mas não consegui me concentrar. Algo parecia errado. Minutos depois, o avião fez uma guinada brusca para a esquerda. As máscaras de oxigênio caíram e o pânico começou a se espalhar entre os passageiros. A voz do comandante soou no sistema de som, tentando manter a calma, mas com uma tensão evidente. Senhores passageiros, estamos enfrentando um problema técnico e iniciando procedimentos de emergência. Por favor, coloquem as máscaras de oxigênio e preparem-se para instruções adicionais da tripulação. Você já se perguntou como reagiria em uma situação de vida ou morte? Muitos imaginam que entrariam em pânico, que gritariam ou ficariam paralisados pelo medo. Mas a verdade é que nunca sabemos realmente até estarmos lá. Para minha própria surpresa, senti uma calma estranha tomar conta de mim. Não era resignação, mas uma clareza mental que nunca havia experimentado antes. O avião começou a perder altitude rapidamente. Pela janela, via o solo se aproximando em um ângulo que claramente não era normal. Pessoas choravam, rezavam, algumas gritavam.
A senhora ao meu lado apertava um terço entre os dedos trêmulos, murmurando orações. O jovem da janela estava pálido, agarrado aos braços da poltrona com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei meu celular, desativei o modo avião e, para minha surpresa, havia sinal. Fraco, mas suficiente. Sem hesitar, liguei para minha mãe. Por que minha mãe e não Carolina, minha namorada de 3 anos? Por que não meu pai ou meu irmão? Essa é uma pergunta que muitos me fizeram depois, e a resposta veio instintivamente naquele momento, porque havia coisas não ditas entre nós, verdades que precisavam ser expressas antes que fosse tarde demais. O telefone tocou 3 vezes antes de ela atender. Rafael, está tudo bem? Sua voz soava preocupada. Era incomum eu ligar durante o horário comercial, ainda mais quando deveria estar em um voo. Mãe, estou no avião, estamos caindo. Não sei se vamos conseguir. Precisava falar com você. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um engasgo de incredulidade. Meu Deus, Rafael, o que está acontecendo? O avião balançou violentamente e ouvi o som de bagagens caindo dos compartimentos superiores. Mantive o telefone firmemente pressionado contra o ouvido. Não temos muito tempo. Queria dizer que te amo. Que sempre te amei mesmo nos momentos em que não conseguimos nos entender. Minha relação com minha mãe sempre foi complexa. Ela me criou sozinha após o divórcio, quando eu tinha apenas 7 anos. Trabalhava em 2 empregos para garantir que eu tivesse educação de qualidade, roupas decentes, comida na mesa. Seu amor era demonstrado mais por ações do que por palavras. Cresci vendo seu sacrifício diário, mas também sua rigidez, sua dificuldade em expressar emoções. Na adolescência, nos afastamos. Eu rebelde e incompreendido, ela exausta e preocupada. Quando entrei na faculdade de engenharia, contra seu desejo de que eu cursasse medicina, houve um rompimento quase total. Nos falávamos apenas em datas comemorativas, visitas obrigatórias de Natal e aniversários. Aos 26 anos, quando consegui meu primeiro grande emprego em uma multinacional de tecnologia, a reconciliação começou lentamente. Mas sempre houve um silêncio entre nós, palavras não ditas, mágoas não resolvidas. E agora, face a face com a possibilidade real da morte, percebi quanto tempo havíamos perdido. Queria que você soubesse que entendo tudo o que sacrificou por mim, continuei, enquanto o avião sacudia cada vez mais. Sei que queria que eu fosse médico porque se preocupava com meu futuro, com minha estabilidade. Sei que cada decisão que tomou foi pensando no meu bem-estar. Ela chorava agora. Eu podia ouvir seus soluços do outro lado da linha. Rafael, por favor, você vai ficar bem. Vai pousar em segurança. Talvez, mãe. Espero que sim. Mas se não acontecer, precisava que você soubesse que te perdoo por tudo. E espero que possa me perdoar também. Nesse momento, o comandante voltou a falar no sistema de som, sua voz agora urgente. Preparem-se para impacto. Posição de impacto. Agora. Mãe, tenho que desligar. Amo você. Diga ao papai e ao André que os amo também. Rafael, não, filho. Foi a última coisa que ouvi antes de colocar o telefone no bolso e assumir a posição de impacto, cabeça abaixada contra os joelhos, braços protegendo a nuca. A senhora ao meu lado havia parado de rezar e me olhava com uma estranha paz no rosto. Ela estendeu a mão e segurou a minha. Estamos juntos nisso, meu jovem, disse simplesmente. Os segundos seguintes foram puro caos e violência. O impacto inicial foi brutal. Um solavanco que parecia capaz de arrancar a alma do corpo. Depois, uma série de impactos menores à medida que o avião deslizava, se partia, girava. Metal retorcido, gritos abafados, o silvo agudo da fuselagem se rompendo. E então, silêncio. Um silêncio tão intenso quanto o barulho anterior. Abri os olhos lentamente, incerto se estava vivo ou morto. A fumaça preenchia a cabine e a luz entrava por uma grande abertura, onde antes havia parte do teto. Ainda estava preso pelo cinto de segurança, pendurado em um ângulo estranho. A poltrona da senhora havia se desprendido completamente. Ela não estava mais ao meu lado. Gostaria de pedir mais uma vez que você se inscreva no canal se esta história está tocando você de alguma forma. Compartilhar experiências como esta
pode ajudar outros a perceberem a importância de expressar seus sentimentos enquanto há tempo, de resolver pendências emocionais antes que seja tarde demais. O que aconteceu nas horas seguintes ao acidente parece agora um borrão confuso em minha memória. Lembro-me de desafivelar o cinto com dificuldade, de rastejar por entre destroços e assentos retorcidos. O avião havia se partido em ao menos 3 grandes seções. Eu estava na parte central que havia capotado antes de parar. Consegui sair por uma abertura na fuselagem e me vi em um campo aberto. O avião havia caído em uma área rural, felizmente longe de qualquer centro urbano. Ao meu redor, outros sobreviventes emergiam dos destroços, alguns por conta própria, outros sendo ajudados por companheiros de voo ou pelos comissários que haviam sobrevivido. Lembro-me da visão surreal de uma das asas, completamente separada da aeronave, cravada no solo a uns 50 metros de distância. Pequenos incêndios se espalhavam por partes dos destroços, mas nada que parecesse ameaçar uma explosão maior. Sentei-me na grama a alguns metros de distância segura do avião, tentando avaliar minha própria condição. Tinha cortes nos braços e no rosto, a julgar pelo sangue que sentia. Minha perna direita doía intensamente, embora não parecesse quebrada, mas estava vivo. De alguma forma, contra todas as probabilidades, estava vivo. Peguei meu telefone ainda no bolso. Incrivelmente, havia sobrevivido ao impacto sem um arranhão. A chamada com minha mãe havia sido desconectada, obviamente. Tentei ligar novamente, mas não havia sinal naquela área remota. Foi então que notei algo. A gravação de chamada estava ativa. Meu telefone, configurado para gravar todas as chamadas importantes por motivos profissionais, havia registrado toda a conversa com minha mãe, incluindo os sons do avião nos momentos finais antes do impacto. Não tive tempo de processar a implicação disso. Os próximos momentos foram dedicados a ajudar outros sobreviventes, confortar os feridos, aguardar o resgate que certamente viria. A comissária Paloma, aquela do sorriso genuíno, estava organizando os sobreviventes com uma eficiência admirável, apesar de um corte profundo em sua testa. Juntei-me a ela, ajudando a criar uma lista de sobreviventes e a distribuir o pouco de água que conseguimos recuperar das aeronaves. As equipes de resgate começaram a chegar aproximadamente 40 minutos após o acidente. Primeiro, moradores locais em veículos particulares, depois, ambulâncias, bombeiros, policiais. O local rapidamente se transformou em um centro de operações improvisado, com helicópteros pousando para transportar os feridos mais graves. Fui levado a um hospital em Salvador, a cidade grande mais próxima do local do acidente. Meus ferimentos eram relativamente leves, alguns cortes que precisaram de pontos, contusões múltiplas, um tornozelo torcido, mas estava vivo, o que era um milagre, considerando a violência do acidente. Foi no hospital, já medicado e com o choque inicial começando a passar, que finalmente consegui falar com minha mãe novamente. Ela havia passado as últimas 6 horas em um estado de desespero absoluto, alternando entre tentativas frenéticas de obter informações com as companhias aéreas e crises de choro. Quando finalmente consegui ligar do telefone do hospital, ela mal conseguia falar. "Rafael, se é meu filho, você está vivo!" Foi tudo o que conseguiu dizer antes de desabar em lágrimas. "Estou bem, mãe. Alguns arranhões, nada grave. Achei que tinha te perdido. Depois daquela ligação, quando vi no noticiário sobre o acidente... Eu sei, mãe, também achei que não ia sobreviver." Houve um momento de silêncio, daqueles carregados de emoção contida. Então ela disse, com voz embargada, "Sobre o que você disse no avião, eu também te amo, filho. Mais do que você pode imaginar. E não há nada para perdoar." Foi minha vez de chorar. Ali, naquele quarto de hospital, com o telefone pressionado contra o ouvido, permiti que as lágrimas viessem livremente. Anos de distância emocional, de palavras não ditas, dissolvendo-se naquele momento de vulnerabilidade compartilhada. 2 dias depois, ainda no hospital aguardando alta, recebi uma visita inesperada. 2 homens e uma mulher, todos vestidos formalmente, se apresentaram como agentes do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Queriam me entrevistar sobre o acidente.
Isso não era incomum. Todos os sobreviventes estavam sendo entrevistados como parte da investigação padrão. Relatei tudo o que conseguia lembrar sobre os momentos antes do acidente, o som estranho do motor, a inclinação brusca da aeronave, as palavras do comandante. Foi quando um dos investigadores, um homem de aproximadamente 50 anos chamado Roberto, fez uma pergunta que mudaria o rumo da conversa. Senhor Moreira, entendemos que o senhor fez uma ligação telefônica nos momentos finais antes do impacto. Isso procede? Confirmei que sim. Expliquei que havia ligado para minha mãe para me despedir. Por acaso o senhor teria essa ligação registrada de alguma forma? Foi então que me lembrei da gravação automática. Mencionei que sim, meu telefone estava configurado para gravar chamadas e que, surpreendentemente, havia capturado toda a conversa, incluindo os sons do avião e anúncios do piloto. Os 3 investigadores trocaram olhares significativos. Roberto se inclinou para a frente, subitamente muito mais interessado. Senhor Moreira, essa gravação pode ser extremamente valiosa para nossa investigação. Os gravadores de voz da cabine foram severamente danificados no impacto e estamos tendo dificuldades em recuperar os dados. Sua gravação pode conter informações cruciais sobre o que aconteceu nos momentos finais. Concordei em compartilhar a gravação, é claro. Qualquer coisa que pudesse ajudar a esclarecer as causas do acidente e potencialmente evitar tragédias futuras. Transferi o arquivo para o dispositivo que eles trouxeram especificamente para isso. Antes de reproduzi-la, alertei. A conversa com minha mãe é, bastante pessoal. Roberto assentiu com compreensão. Focamos apenas nos aspectos técnicos, Sr. Moreira. O conteúdo pessoal da sua conversa será tratado com absoluta discrição. Então, juntos, ouvimos aqueles 3 minutos e 42 segundos que haviam mudado minha vida. Minha voz soava estranhamente calma, considerando as circunstâncias. Ao fundo, podia-se ouvir claramente o som irregular do motor, os gritos de outros passageiros e, mais importante, os anúncios do comandante e as comunicações da tripulação. Quando a gravação terminou, os 3 investigadores pareciam atônitos. A mulher, que havia se apresentado como doutora. Cláudia, especialista em fatores humanos em acidentes aéreos, foi a primeira a falar. Sr. Moreira, o senhor tem noção do valor histórico do que acabamos de ouvir? Este pode ser o registro mais claro já capturado dos momentos finais de um acidente aéreo com sobreviventes. Roberto complementou. Mais importante, há detalhes técnicos aqui que não teríamos conseguido de outra forma. O som do motor antes da falha completa, as comunicações entre a cabine e a tripulação. O terceiro investigador, que havia permanecido em silêncio até então, acrescentou. Há algo mais. Algo que o comandante disse nos segundos finais, quase inaudível. Precisaremos de análise de áudio avançada, mas parece que ele menciona uma contaminação. Se esta narrativa está provocando reflexões sobre como valorizamos nossos relacionamentos ou sobre a fragilidade da vida, considere se inscrever em nosso canal. Histórias reais como esta nos lembram da importância de viver cada dia plenamente e de expressar nossos sentimentos às pessoas que amamos enquanto podemos. Nas semanas seguintes ao acidente, enquanto me recuperava física e emocionalmente, minha gravação se tornou peça central da investigação. Especialistas em áudio forense trabalharam para limpar os ruídos de fundo e isolar os sons da aeronave e as comunicações da tripulação. Engenheiros aeronáuticos analisaram o padrão sonoro dos motores para identificar o momento e a natureza exata da falha. O que mais surpreendeu os investigadores, porém, foi algo que capturamos sem querer. Comunicações entre o comandante e o copiloto que revelavam uma série de decisões e ações que não seguiam os procedimentos padrão para aquele tipo de emergência. A investigação concluiu, meses depois, que o acidente havia sido causado por uma combinação de fatores. Contaminação do combustível, que levou à falha do motor direito, seguida por uma série de erros na resposta da tripulação à emergência inicial. Crucialmente, a gravação revelou que o comandante havia ignorado recomendações específicas do copiloto que poderiam ter evitado a queda. Esta conclusão foi controversa
e levou a uma revisão completa dos protocolos de treinamento da companhia aérea, bem como a mudanças significativas nos procedimentos de abastecimento e verificação de combustível em vários aeroportos brasileiros. Quanto a mim, tornei-me involuntariamente uma figura conhecida no mundo da aviação e da segurança aérea. Fui convidado para dar palestras em conferências, participar de programas de treinamento para tripulações, compartilhar minha experiência como sobrevivente cujo testemunho técnico inadvertido havia mudado procedimentos de segurança. Mas o impacto mais profundo, sem dúvida, foi em minha vida pessoal. O acidente e, principalmente, aquela ligação para minha mãe catalisaram uma transformação em nosso relacionamento. A barreira emocional que existia entre nós desmoronou completamente. 2 semanas após o acidente, quando finalmente recebi alta e pude viajar, fui para Recife, onde ela morava. O momento em que nos vimos no aeroporto, sim, ironicamente, precisei pegar outro avião para chegar até ela, foi indescritível. Nos abraçamos por minutos inteiros, chorando sem vergonha em meio à multidão de passageiros. Pensei que nunca mais teria a chance de fazer isso, ela disse, segurando meu rosto entre suas mãos, como fazia quando eu era criança. Eu também, mãe. Eu também. Passei um mês inteiro em Recife, o mais longo período que havia ficado com minha mãe desde que saí de casa para a faculdade. Durante esse tempo, tivemos todas as conversas que havíamos adiado por anos. Falamos sobre o divórcio, sobre as dificuldades financeiras que ela enfrentou para me criar, sobre minhas rebeliões adolescentes, sobre a mágoa que sentiu quando escolhi uma carreira diferente da que ela sonhava para mim. Falamos também sobre o acidente, é claro. Ela me contou como foram aquelas horas entre nossa ligação e a confirmação de que eu estava vivo. Como havia caído de joelhos na sala de seu apartamento quando viu a notícia na televisão. Como havia rezado como nunca antes, prometendo que, se eu sobrevivesse, nunca mais deixaria nada não dito entre nós. Uma pergunta, porém, ela demorou semanas para fazer. Estávamos sentados na varanda de seu apartamento, observando o pôr do sol sobre o oceano, quando finalmente criou coragem. Por que você ligou para mim, Rafael? Por que não para a Carolina? Era uma pergunta justa. Carolina era minha companheira, a pessoa com quem eu planejava construir um futuro. Por que nos momentos que acreditei serem meus últimos, escolhi ligar para minha mãe? Por que com a Carolina não havia nada não resolvido? Respondi simplesmente. Ela sabia que eu a amava. Eu dizia isso todos os dias. Mas com você já havia tanto guardado, tanto silêncio. A ideia de morrer com esse peso era insuportável. Minha mãe assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. O que mais me assusta, continuei, é pensar que foi necessário um avião cair para que tivéssemos esta conversa. Ela segurou minha mão com força. O importante é que estamos tendo ela agora, filho. O relacionamento com Carolina também mudou, embora de maneiras mais sutis. Quando finalmente voltei a São Paulo, ela me recebeu com um amor e uma compreensão que me emocionaram profundamente. Não havia ressentimento por eu não ter ligado para ela do avião, apenas gratidão imensa por eu estar vivo. Entendo por que ligou para sua mãe, disse ela na primeira noite após meu retorno. Na verdade, fico feliz que tenha feito isso. Vocês dois precisavam daquele momento. O acidente nos aproximou de maneiras que não imaginávamos possíveis. 6 meses depois, pedi Carolina em casamento. 1 ano após o acidente, nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima em Recife, com minha mãe como madrinha. A vida parecia finalmente entrar em um eixo de paz e reconciliação. Então, 18 meses após o acidente, recebi outra ligação inesperada. Era Roberto, o investigador do CENIPA. Senhor Moreira, precisamos conversar. Surgiram novos elementos na investigação. Encontramo-nos em um café discreto em São Paulo. Roberto parecia cansado, com olheiras profundas e um ar de preocupação. Sua gravação, começou ele após pedirmos café, continua sendo analisada por especialistas. Recentemente, utilizando novas tecnologias de filtragem de áudio, conseguimos isolar mais comunicações da cabine que estavam praticamente inaudíveis nas análises iniciais. Assenti, imaginando onde aquilo iria chegar. O que descobrimos é perturbador,
Por falta de palavra melhor, parece que o comandante menciona, nos segundos antes do início da emergência, que algo está errado com os indicadores de combustível. Ele diz especificamente: "Isso não faz sentido. Checamos antes da decolagem." "E isso muda a conclusão sobre a causa do acidente?" Perguntei intrigado. Roberto hesitou, olhando ao redor como se verificasse se ninguém estava ouvindo nossa conversa. "Potencialmente sim. Combinado com outras evidências que surgiram, isso sugere que pode não ter sido apenas um caso de contaminação acidental de combustível, mas..." Ele baixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. "Pode ter havido sabotagem deliberada." A palavra caiu como uma bomba entre nós. Sabotagem. A ideia de que o acidente que quase tirou minha vida, que matou 76 pessoas e feriu gravemente outras 45, poderia ter sido causado intencionalmente, era quase impossível de processar. "Estamos conduzindo uma investigação paralela, agora com o envolvimento da Polícia Federal", continuou Roberto. Sua gravação se tornou evidência em uma possível investigação criminal. Nos meses seguintes, a investigação avançou silenciosamente, longe dos olhos do público. Aparentemente havia suspeitas de que um funcionário do aeroporto, com conexões a uma organização criminosa, havia adulterado o combustível de vários aviões como parte de um esquema de extorsão contra a companhia aérea. Nosso voo foi o único que chegou a cair. Os outros apresentaram problemas, mas conseguiram pousar em segurança. A gravação, minha despedida emocional para minha mãe, havia capturado inadvertidamente a primeira evidência concreta deste esquema criminoso. As palavras do comandante, quase perdidas em meio ao caos, e a minha própria voz, haviam se tornado a chave para desvendar uma conspiração que poderia ter custado centenas de vidas adicionais. Esse aspecto da investigação só veio a público quase 3 anos após o acidente, quando as prisões foram finalmente realizadas e o caso foi a julgamento. Tornei-me, contra minha vontade, uma espécie de herói improvável, o passageiro cuja ligação de despedida havia não apenas transformado sua própria vida familiar, mas também impedido uma potencial série de tragédias aéreas. Hoje, 5 anos após o acidente, ainda recebo ocasionalmente ligações de jornalistas, produtores de documentários, escritores interessados em contar esta história sob diferentes ângulos. Concordo com algumas entrevistas, recuso muitas outras. Não quero que minha vida seja definida exclusivamente por aqueles 3 minutos e 42 segundos. Mas também não posso negar o impacto profundo que aquele momento teve em quem sou. A decisão de ligar para minha mãe, de dizer as coisas que precisavam ser ditas, continua sendo uma das mais importantes que já tomei. Minha mãe agora mora conosco em São Paulo. Depois que Carolina e eu tivemos nossa primeira filha, há 2 anos, ela se mudou para um apartamento a 2 quadras de nossa casa. Vemo-nos quase diariamente. Nossas conversas são abertas, honestas, às vezes dolorosamente sinceras. Não há mais nada guardado, nenhum ressentimento silencioso, nenhuma mágoa não expressa. Carolina entende e apoia essa proximidade. Sua mãe é parte da nossa história de uma maneira única, ela diz. E tem razão. O vínculo que se formou entre nós naquela ligação desesperada não pode ser explicado ou replicado. Nossa filha, que chamamos de Paloma em homenagem à comissária que ajudou tantos passageiros durante e após o acidente, crescerá em uma família onde o amor é expresso abertamente, onde os conflitos são resolvidos com honestidade, onde não há espaço para arrependimentos de palavras não ditas. Se há uma lição que gostaria que as pessoas levassem desta história, é a importância de não esperar por momentos de crise para dizer o que precisa ser dito. Não espere que um avião comece a cair para expressar seu amor, para pedir perdão, para resolver conflitos antigos. Ainda voo frequentemente a trabalho, embora admita que nunca mais consiga adormecer durante um voo como fazia antes. Cada decolagem, cada turbulência, me leva momentaneamente de volta àquele dia, mas não deixo que o medo me controle. Se algo aprendi com toda essa experiência, é que a vida é preciosa demais para ser vivida pela metade. E sempre que embarco, envio uma mensagem para minha mãe e para Carolina. Não uma despedida, mas um lembrete. Amo vocês. Sempre amarei.
porque agora sei que as palavras mais importantes são aquelas ditas enquanto ainda há tempo. A cada aniversário do acidente, reúno-me com outros sobreviventes em uma cerimônia memorial simples. Muitos se tornaram amigos próximos. O tipo de amizade forjada apenas através de experiências extremas compartilhadas. A senhora que estava sentada ao meu lado e segurou minha mão nos momentos finais, Dona Conceição, sobreviveu com ferimentos graves. Hoje, aos 75 anos, ela é como uma segunda mãe para mim. O jovem executivo da janela não teve a mesma sorte. Seu nome está entre os 76 que lemos em voz alta durante nossa cerimônia. Paloma, a comissária cujo sorriso genuíno notei durante as instruções de segurança, também se tornou parte de nossa família estendida. Ela deixou a aviação após o acidente e agora trabalha com terapia de trauma, ajudando sobreviventes de acidentes e desastres. Seu testemunho, combinado com minha gravação, foi crucial para a investigação criminal que se seguiu. A gravação em si tornou-se um documento histórico. Uma versão editada com as partes mais pessoais removidas é usada em treinamentos de segurança aérea em todo o mundo. Especialistas a consideram o registro mais claro já obtido dos momentos finais de um acidente com sobreviventes, capturando não apenas os sons técnicos da aeronave e as comunicações da tripulação, mas também a experiência humana dos passageiros. O aspecto mais surpreendente para muitos investigadores não foi o valor técnico da gravação, mas o que ela revelou sobre o comportamento humano em momentos de crise. A calma em minha voz, a clareza de pensamento, a escolha consciente de usar meus potenciais últimos momentos para resolver questões emocionais pendentes, tudo isso desafiou muitas das suposições sobre como pessoas reagem quando confrontadas com a morte iminente. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, considere se inscrever em nosso canal. Compartilhar experiências como esta nos lembra da fragilidade da vida e da importância de valorizarmos cada momento com aqueles que amamos. Muitas pessoas me perguntam se tenho medo de voar agora. A resposta é complexa. Não tenho medo no sentido tradicional. Estatisticamente, sei que a aviação comercial continua sendo o meio de transporte mais seguro. Mas tenho uma consciência aguda da fragilidade da vida que talvez só quem enfrentou a morte de perto possa entender completamente. Cada vez que entro em um avião, sinto uma mistura de gratidão e reverência. Gratidão por estar vivo para fazer aquela viagem. Reverência pelo milagre cotidiano que é a vida humana, com todas as suas complexidades, conflitos e reconciliações. O que mais me impressiona olhando para trás é como um momento de aparente tragédia se transformou em um catalisador para tanto bem. Meu relacionamento com minha mãe foi curado. Minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida foi clarificada. Uma investigação criminal foi desencadeada, impedindo potenciais tragédias futuras. Protocolos de segurança foram revisados e aprimorados. Vidas foram salvas, algumas diretamente, outras indiretamente. Nunca saberei por que sobrevivi quando tantos outros não tiveram a mesma sorte. Esta é uma pergunta que provavelmente me acompanhará pelo resto da vida. Mas sei que tenho uma responsabilidade com aqueles que se foram. Viver plenamente, amar abertamente, nunca mais adiar as conversas importantes por medo ou orgulho. O Roberto, o investigador do CENIPA que primeiro reconheceu o valor da minha gravação, tornou-se um amigo próximo ao longo dos anos. Em uma de nossas muitas conversas sobre o acidente e suas consequências, ele me disse algo que continua a ressoar profundamente. Sabe qual foi a parte mais impressionante da sua gravação, Rafael? Não foram as informações técnicas que capturou, embora tenham sido cruciais. Foi o fato de que, confrontado com a morte iminente, você escolheu conectar-se, não se desesperar. Escolheu resolver, não lamentar. Escolheu amor, não medo. Há uma sabedoria nisso que todos podemos aplicar, mesmo sem a perspectiva dramática de um acidente aéreo. Podemos escolher conexão em vez de isolamento. Podemos escolher resolver conflitos em vez de cultivá-los. Podemos escolher expressar amor em vez de guardá-lo. 3 anos após o acidente, fui convidado a dar uma palestra em um congresso internacional sobre segurança aérea. Estava nervoso.
Não sou um orador público por natureza, mas senti que devia isso a todos os envolvidos, tanto os que sobreviveram quanto os que se foram. No final da minha apresentação, reproduzi os últimos 30 segundos da minha ligação. Não a parte pessoal com minha mãe, mas os sons finais do avião, o anúncio urgente do comandante, o barulho do impacto inicial. A sala, com centenas de profissionais da aviação, ficou em silêncio absoluto. Muitos choraram abertamente. Este som, disse eu quando a gravação terminou, poderia ter sido a última coisa que eu ouvi nesta vida. Em vez disso, tornou-se o começo de uma nova jornada. Uma jornada de reconciliação, de propósito renovado, de conexão mais profunda. Deixei o palco com uma sensação de encerramento que havia buscado por anos. Não um encerramento no sentido de esquecer ou superar. Nunca esquecerei aquele dia. Nunca deixarei de sentir o peso das 76 vidas perdidas. Mas um encerramento no sentido de integrar completamente aquela experiência ao tecido da minha vida, de permitir que ela me transformasse sem me definir exclusivamente. Minha mãe estava na plateia naquele dia, junto com Carolina e nossa pequena Paloma, então com apenas 1 ano de idade. Depois, nos abraçamos longamente, sem necessidade de palavras. Tudo o que precisava ser dito já havia sido, não apenas naquela ligação desesperada de um avião caindo, mas em todos os dias que se seguiram, em todas as conversas honestas que tivemos, em cada "eu te amo", dito não por obrigação ou hábito, mas por uma consciência profunda da preciosidade de cada momento juntos. Se você se conectou com esta história de alguma forma, por favor, faça 2 coisas. Inscreva-se no canal para apoiar mais relatos como este e, mais importante, ligue para aquela pessoa com quem você tem palavras não ditas. Não espere por um momento de crise para dizer o que precisa ser dito. Hoje mantenho uma prática que começou naquele dia no avião. Antes de cada decolagem, envio 3 mensagens simples. Uma para minha mãe, uma para Carolina, uma para minha filha, embora esta última ainda seja lida para ela por sua mãe. Não são mensagens de despedida, mas de afirmação. Uma maneira de dizer mais uma vez: vocês são o que mais importa. Não há nada não dito entre nós. Esta é minha história. A história de como uma ligação telefônica feita nos momentos que acreditei serem os últimos da minha vida transformou não apenas meus relacionamentos pessoais, mas também desencadeou uma investigação que salvou incontáveis vidas futuras. Uma história sobre como, às vezes, as palavras mais importantes são aquelas ditas quando pensamos que não há mais tempo. A vida é frágil, imprevisível, às vezes devastadoramente curta. Não desperdice nenhum dia guardando mágoas, evitando conversas difíceis, deixando amor por expressar. Se há algo que aprendi caindo do céu a 10.000 metros de altura, é que o verdadeiro voo não é aquele que nos leva de um aeroporto a outro, mas o que nos leva de um coração a outro. E esse voo, independentemente de turbulências, sempre vale a pena. Obrigado por ouvir minha história. Se ela tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão sobre seus próprios relacionamentos, considere isso como um pequeno milagre nascido de uma tragédia. E lembre-se, não espere por um avião caindo para dizer o que precisa ser dito. Ligue agora. Diga agora. Ame agora.